Então vamos a mais essa aula do nosso treinamento, o nosso módulo de Operations Management, tá? Então nós fizemos a instalação, né? Vocês viram que a instalação ela é relativamente simples, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, porque agora todas as ações serão dentro da console do Operations Management. Então agora você já está vendo aqui a minha tela, tá? E esse é o meu servidor de monitoramento. A console do Operations Manager, né, se a gente clicar aqui no menu iniciar, nós temos aqui, ó, Operations Console. Caso ela não esteja aqui, nós temos aqui um diretório, né, Microsoft System Center, e aqui nós temos a Operations Console, que é a console do nosso SCOM, tá? Todo o nosso trabalho se dará agora dentro dessa console. Eu vou abrir ela aqui e eu vou mostrar muito brevemente como que ela é organizada. Aqui são os painéis, né, as visualizações, os painéis que nós temos dentro do Operations Manager. Então, aqui nós temos o painel de Monitoring, é o primeiro que se aparece. E esse painel, ele traz os itens de monitoramento que vieram pela importação de um Management Pack. Faremos a implantação de um Management Pack nas aulas a seguir. Mas esse painel aqui de monitoramento, ele é composto pelos itens de monitoramento presentes dentro do Management Pack. E o Management Pack, ele é a grande inteligência do Operations Manager. É um pacote que o próprio fabricante disponibiliza e quando você importa esse pacote, você traz para o Operations Manager aquilo que, segundo o fabricante, é importante ser monitorado. Tá? Expliquei, acho que na primeira aula, que softwares baseados em SNMP, esse fluxo é o inverso. Você importa uma MIB e depois você configura os thresholds, você configura as triggers, que são os gatilhos, você vai lá e habilita aquilo que você quer monitorar. No Operations Manager, não, isso é inverso. O fabricante te diz, olha, tenho esse pacote e esse pacote agora, importando ele, você já vai monitorar isso, que é o que eu, fabricante, estou falando que você deve monitorar. Por isso que o Operations ele é muito interessante, tá? Então, se eu navegar aqui, olha só, vamos ver aqui, ó, Microsoft Windows Server, por exemplo. E aqui eu tenho o estado do Windows Server que eu estou monitorando. Inicialmente, por padrão, ele já monitora o próprio servidor de Operations Manager, tá? Então, ele está falando aqui que está Health, né? E eu tenho aqui alguns itens de performance, né? Capacidade do disco, performance do disco, né? Utilização do disco. Aqui tem algumas views que eu consigo ver algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui em Windows Server State, se eu clicar com o botão auxiliar do mouse e vir aqui nessa opção Open Health Explorer, ou seja, estou navegando na saúde, né? Estou explorando, navegando a saúde Health desse computador, que é o scom.vilarte.net. Aqui dentro ele me mostra tudo aquilo que ele está monitorando, tá? No caso, você só está vendo esse verdinho porque existe um filtro aplicado por padrão. Basta eu clicar nesse X, desabilitar esse filtro, aí eu vou conseguir ver tudo que ele está monitorando, né? É claro que esse monitoramento, como nós não importamos ainda nenhum Management Pack, é um monitoramento simplista, né? De uma ferramenta que ainda precisa ser customizada. Então, assim, aqui, olha só, ele está navegando aqui em alguns serviços, né? O serviço aqui de Database Connect, Port Availability. Nós temos aqui Data Access Service, né? Ele está monitorando aqui algumas coisas, tá? Mais para frente a gente vai navegar mesmo dentro de um Management Pack que vocês vão entender melhor isso aqui. Mas vai ser em outra aula, tá? O objetivo dessa aula é a gente navegar na console do Operations Manager, tá? Alguns itens aqui de Advisor, tá? O Advisor, o que é o Advisor? O Advisor, gente, ele é como a melhor prática. Existe um produto do System Center, né? Antigamente chamava System Center Advisor. Por exemplo, vamos supor que você está monitorando um SharePoint. SharePoint, de repente, você cria vários sites, né? Sites collections, e você cria uma única conta de serviço e coloca essa conta para executar todos os sites collection, todas as web applications do seu SharePoint. Vai funcionar? Vai!
Mas o System Center Advisor, que é justamente essa função que vocês estão vendo, ele vai falar o seguinte: não é aconselhável que você utilize uma conta para múltiplos site collection ou múltiplas web application. São warnings com base nas melhores práticas sugeridas pela Microsoft. Essa é a função do Advisor. Então ele está mostrando aqui que eu estou atendendo algumas melhores práticas, né? Pelo simples fato dele estar verdinho, beleza? Temos aqui alguns itens de configuração, né? Beleza. Temos aqui alguns itens de performance. Temos aqui alguns itens de segurança e tudo mais. Assim, não se preocupe com isso que, cara, a gente vai ver muito essa console. Fique tranquilo, tá? Mas para eu navegar num detalhamento mais fundo do que está sendo monitorado, basta eu buscar o dispositivo, botão auxiliar Open Health Explorer. Então tá. Então aqui, né, gente, nesse painel de monitoring, eu tenho algumas informações do meu monitoramento. Aqui, ó, em Windows Computer, ele vai consolidar todos os computadores do Windows e todos os Management Pack que a gente vinha implantar, ele vai abrir aqui uma nova coluna, tá? E ele vai mostrar o status desse monitoramento desse Management Pack. Eu tenho máquinas Windows, né? Eu tenho aqui as minhas aplicações distribuídas, depois eu vou mostrar para você o que é uma aplicação distribuída, tá? E eu tenho aqui os meus alertas ativos, né? Eu tenho os meus alertas. Se ele alertar alguma coisa, e faremos um alerta, ele vai alertar aqui nessa console, tá bom? Então esse é o meu painel, digamos, do dia a dia. É o painel principal que o analista vai ver e vai trabalhar diariamente. É o painel de monitoring. É o resultado daquelas configurações que o administrador fez, né? Tudo isso vai estar aqui no painel monitoring, tá? O painel de authoring é o painel que, de fato, eu vou trabalhar com o meu Management Pack, tá? O Management Pack, como eu falei, esse pacote, eu vou abrir esse pacote para vocês verem. A gente vai ter uma aula só de Management Pack. Mas esse pacote, quando você importa, você não vai precisar falar o seguinte, cara, esse é o meu servidor que possui o AD. Esse é o meu servidor que possui um banco de dados. Esse é o meu servidor que possui o DNS. Não. O Management Pack, ele tem já a inteligência por meio das rules, tá? Que são regras de discover, por exemplo, que ele fala o seguinte, cara, se esse servidor tiver uma instalação do SQL no diretório tal, ouvir na porta tal do SQL, tiver tais chaves de registro, tiver nele presente tais arquivos MDF, LDF, que são arquivos usados pelo SQL Server. Se esse servidor tiver esses itens, que são as minhas regras de discovery, logo eu sei que ele é um servidor de SQL e eu vou aplicar os meus monitores de monitoramento para o SQL Server. Então, o Management Pack, uma das habilidades dele é identificar quais os serviços que tem naquele servidor e, por ter, ele já aplica o monitoramento. Então, ele é muito inteligente, o Management Pack. E nesse painel de authoring que eu vou trabalhar com os meus Management Packs, tá? Aqui eu tenho, né, os meus monitores, os meus atributos e tal. É bem aqui que eu vou trabalhar com o meu Management Pack. Aqui tem os meus overrides, que são as minhas sobreposições de regra de monitoramento. Fique tranquilo que a gente vai ter uma aula só de Management Pack, tudo bem? Então, assim, aqui no painel de monitoring, de authoring, é o painel que eu vou trabalhar com o meu Management Pack. No painel de administration, é o painel que eu vou configurar o meu Operations Manager. Logo aqui em cima, eu tenho o deploy dos meus agentes e faremos a instalação do nosso agente, tá? Nós temos aqui o nosso Agentless. O que é o Agentless? Veja bem, eu tenho um servidor que ele possui a feature de failover cluster. Tá? Ele é um cluster de file server. Sabemos que esse servidor ele é uma instância de Windows Server. Você precisa monitorar o Windows Server desse servidor. Mas, por padrão, máquinas clusterizadas, né, eles possuem uma função que fica flutuando entre os nodes. E eu também preciso monitorar essa função. Essa função, em matéria de cluster,
é um objeto dentro do Active Directory, né? Um CNO, Cluster Network Object. Ele é um objeto lá dentro. E como ele fica flutuando, hora ele está em um lugar, hora ele está em outro lugar. Como que eu monitoro esse cluster? Eu vou monitorar ele por meio do agente no servidor que ele está executando. Então, esse agente, eu tenho que habilitar a função de proxy nele. Quando eu habilito nesse agente a função de proxy, e nós vamos habilitar na prática logo a seguir, eu habilito essa função de proxy, eu falo o seguinte, esse agente ele está monitorando esse servidor. Então, esse servidor é monitorado via agente. Quando eu habilito o proxy nesse servidor, esse proxy nesse agente vai descobrir tudo que é, por exemplo, cluster que fica flutuando, que são itens que eu preciso monitorar. Esse segundo tipo de monitoramento se chama agentless, ou seja, um monitoramento sem agente, né? Agentless. E para eu ter esse monitoramento, eu preciso habilitar o proxy no meu agente principal. Então, todos os itens agentless, por padrão, eles vão aparecer aqui, que vão ser as nossas DAGs do Exchange, que vão ser os nossos a variable group do SQL Always On, que vão ser os nossos nomes de cluster. Todas essas coisas que são monitoramento sem agente, ou seja, agentless, vai aparecer justamente nesse lado aqui para você ver aí no seu ambiente, tá? Nós temos aqui o nosso Management Server e eu posso ter uma instalação distribuída de Operations Manager e criar vários servidores de Management Server. Eu tenho aqui agentes pendentes, né? Porque eu posso fazer um deploy do agente e no deploy falar o seguinte, eu quero que essa máquina instale, porém o administrador do Operations Manager aprova a instalação desse agente. Aí ele apareceria aqui. E temos máquinas Unix e Linux, né? Que também têm agentes para o Linux, tá? Aqui nós temos os nossos Management Pack, ele mostra aqui todos os Management Packs que já estão instalados. Tá? Aqui eu tenho a nossa parte de Network, que é o monitoramento do Operations Manager com base em SNMP, então eu poderia fazer uma regra de discovery para dispositivos SNMP, e nessa regra informar qual a community SNMP, pública ou privada, beleza? Eu tenho aqui a integração com o Exchange, né, que é a parte de notificação. Eu posso colocar os meus canais de notificação, que é a configuração que eu conecto o meu Operations Manager com um servidor SNMP e eu crio os meus subscribers e as minhas subscriptions, né? Os meus subscribers são as pessoas, os e-mails que vão receber notificações e os meus subscriptions são as minhas de fato notificação. Por exemplo, no meu subscript eu falo o seguinte, eu quero enviar todos os alertas de cluster com criticidade tal para fulano de tal, para o Gustavo, analista sênior, por meio do canal de Exchange tal. Eu poderia fazer isso, é justamente aqui que eu faço, tá? E aqui eu tenho outros produtos, né, do meu Operation, que é a topologia dele. Então, eu tenho o meu servidor, que é o meu banco de dados do Operations Manager, fizemos na instalação do Operations, a escolha de quem é o meu database server e de quem é o meu data warehouse, né? E por padrão é o servidor que vai ter os dados no banco para fins de consultas e relatórios. Eu tenho as minhas consoles, os meus management server, eu tenho instalações do Report, que é o meu servidor de relatório e não fizemos ainda a instalação de servidor de relatório. Nós temos a função de web, né? Também optamos por não fazer uma instalação de servidores web para o Operations Manager, que é uma console web que ele tem. Nós temos aqui a parte de parceiros e tudo mais. Temos aqui conexões internas, né? Por exemplo, assim, o System Center possui um produto chamado Service Manager, que é um ITSM. É possível integrar o ITSM com o Operations Manager, assim como é possível integrar o Orchestrator com o Operations Manager. Todas essas integrações, elas criam esses conectores internos, que é o que apareceria aqui. E aqui nós temos as nossas contas, né? As nossas contas de serviço, as nossas profiles, né? Contas para logar nos servidores de Unix e Linux. E aqui nós temos as nossas user rules, que são
funções para você dar permissão dentro do Operations Manager, e nós temos aqui o nosso painel de settings, tá? Nesse painel de settings, por exemplo, é bem aqui que eu falo, aqui ó, em Database Groom, quantos dias o dado vai ficar no database principal e depois esse dado vai para o meu banco de Data Warehouse, né? Como eu mencionei, por padrão são 7 dias, tudo bem? Nós temos aqui os nossos alertas. Por exemplo, quando eu falar de Management Pack, vocês vão entender mais o alerta. Vou só dar uma palhinha. Os alertas, eles são medidos por ID, que são números. Por padrão, todo o alerta que é aberto, gerou um novo alerta, abriu um alerta. Esse alerta, ele vem com o status de new. O resolution state dele é new, né? Ele é um novo alerta. E o resolution state new recebe o valor 0. Quando você fecha um alerta, o analista viu lá esse alerta, conseguiu resolver, fez a tratativa, voltou na console do Operations e fechou o alerta. Fechar o alerta é trocar o resolution state de 0 para 254, tá? Esse é o fechar alerta. E eu consigo fazer queries ou consultas dentro do meu Operations falando o seguinte, me mostre os alertas do Windows Server com Resolution State 254, ou seja, os alertas fechados do Operations Manager para o Windows Server. Aí eu criaria uma dashboard principal que me mostraria todos os alertas fechados. Então, as queries, né, as consultas que a gente vai fazer para visualização de alertas, geralmente a gente vai consultar Resolution States. E você pode customizar os Resolution State. Por exemplo, se eu clicar aqui em New, eu posso falar o seguinte, equipe nível 1, por exemplo. Todo mundo que é equipe nível 1, eu vou falar que é o Resolution State 20. Por exemplo, equipe nível 2, eu vou falar que é o Resolution State 21. Equipe nível 3, eu vou falar que é o Resolution State 22. Então, eu criei aqui 3 níveis, né? Com base em 3 novos Resolution States. E eu consigo criar um painel e falar o seguinte, equipe nível 3, vocês vão tratar os alertas desse painel. E esse painel, eu falo o seguinte, painel, eu quero aqui que visualize todos os alertas com Resolution State 22. Logo, alertas para a equipe nível 3. Nós faremos essa customização mais a seguir, tá? Mas aqui é uma palhinha aqui do que são os Resolution States. E aqui, ó, automaticamente resolver alertas, né, que não foram vistos durante 30 dias e resolver os alertas, né, que é com a origin health depois de 7 dias. O que é a origin health? O servidor ele pode gerar um alerta. Então, naquele momento, ele ficou unhealthy. Health é saúde, né? Unhealthy seria doente. Então, ele gerou um alerta, ele ficou unhealthy, né? Deu um problema, um serviço caiu. E a queda desse serviço gerou um alerta lá na console. O Operations, ele tem duas situações. Se esse servidor se resolver, ele consegue fechar o alerta automaticamente, é uma situação. E uma outra situação é, o servidor se resolveu. Aí ele mantém o alerta aberto para que o administrador veja, por exemplo, o que aconteceu na madrugada, né? O alerta abrir e fechar sozinho, isso aí se chama auto-resolve. Se você habilitar esse monitor com o auto-resolve, o que você vai falar para o Operations? Operations gerou o alerta. O alerta está marcado como auto-resolve? Se sim, quando o servidor se resolver, o alerta fecha e some da console. Ele foi para o Resolution State 0, que é new, e foi alterado para Resolution State 254, que é close. Então o alerta vai e de repente some. Aí vamos supor, o administrador chegou no outro dia para trabalhar, olhou a console, não viu nenhum alerta, então ele não tem ideia do que aconteceu na madrugada.
Alguns alertas é importante ter o Auto Resolve habilitado, outros não. Por exemplo, ping. Pingou, deu falha no ping, estabeleceu a comunicação. É importante eu manter esse alerta de falha do ping com o Auto Resolve false, ou seja, eu não quero que feche para que eu veja no outro dia? Depende, se você julgar que sim, beleza, você vai manter o Auto Resolve como false. Mas se você quiser que restabeleceu a comunicação, sumiu o alerta, você vai marcar o evento de ping, né, a rule de ping, com o Auto Resolve Enable, para que se auto-resolver, Enable está habilitado, então o auto-resolve resolve automaticamente esse alerta, tá? Aí, caso o servidor fique health, ou seja, saudável, por mais de 7 dias e havendo alertas na console, automaticamente esses alertas serão fechados. Tá, então aqui tem algumas informações. E temos aqui o painel de My Workspace. Por exemplo, eu estou logado nesse servidor com a minha conta de serviço e eu poderia aqui personalizar o meu workspace, a minha área de trabalho, criando os meus dashboards padrões e tudo mais. Se eu logar na console web do Operations Manager, implantar essa função de console web e logar, lá na console web vai mostrar a minha workspace, que foi o que eu configurei pela minha console. Console é instalada, interface web é acessada. Então, o que eu configurar nesse painel de My Workspace é o que vai aparecer na minha console web do Operations Manager, tá? Então, a maioria do nosso trabalho vai se dar um pouco aqui no painel de administração, onde a gente vai fazer implantação de agente, implantação de Management Pack e afins. Depois que a gente começar a ver alerta, nós vamos dar uma navegada aqui no Monitoring. E alguns desses alertas a gente vai trabalhar dentro do painel de Authoring, que é fazer alguns ajustes. É o momento que eu vou lhe explicar sobre Management Pack selado e aberto, né? Selado e não selado, também chamado de aberto. Então, navegamos aqui na console do Operations. Não se preocupa, a gente vai mexer muito nessa console. O conhecimento ele vai ser passado. E espero que você tenha gostado. Eu vou finalizar essa aula por aqui. E na próxima aula a gente já vai implantar agentes nos nossos servidores, tá? Então, até mais.